Olha a palma! Na festa do monstro Lino, todo mundo dança. Dança, dança, dança na festa do monstro Lino. Eu danço com o dedinho, na festa do monstro Lino. Olha a palma! Na festa do monstro Lino, todo mundo dança. Dança, dança, dança na festa do monstro Lino. Eu danço com a mão, mão, com o dedinho, na festa do monstro Lino. Olha a palma! Na festa do monstro Lino, todo mundo dança. Dança, dança, dança na festa do monstro Lino. Eu danço com o pé, pé. Com a mão, mão, com o dedinho, na festa do monstro Lino. Olha a palma! Na festa do monstro Lino, todo mundo dança. Dança, dança, dança na festa do monstro Lino. Eu danço com bumbum, bum, com o pé, pé. Com a mão, mão, com o dedinho, na festa do monstro Lino. Olha a palma! Olá, que bom que você está aqui. Sempre escutamos que é através da educação que podemos transformar o mundo. Só a educação que pode fazer o Brasil um país melhor para todos. Bem, e temos muitas escolas diferentes nesse Brasil com suas filosofias, metodologias, atividades e temos uma pessoa capaz de conectar todas essas informações e compartilhar com os alunos. E quem é? Sim, o professor, o que a gente tem de melhor, o nosso ouro brasileiro. Um educador capaz de trazer para fora o que você tem de melhor. E eu descobri que um bom professor não é aquele que sabe tudo de tudo, e sim aquele que se interessa por tudo, aquele que faz despertar a nossa curiosidade. E o que está por trás de grandes escolas, filosofias famosas, metodologias transformadoras, é a arte desse bom professor. Por isso, vamos conhecer alguns professores que estão espalhados por todo o Brasil e saborear suas ideias mirabolantes. Bem-vinda, eu sou Estevão Marques, um professor que sabe que para ensinar, o professor precisa usar a cabeça, mas para a criança aprender, o professor precisa usar o coração. E hoje eu estou aqui muito feliz porque eu vou conversar com um aluno do curso online que eu conheci nos nossos encontros online que a gente tem, no encontro do plano de aula e do curso Educando pela Brincadeira. A gente tem encontros online e também encontros presenciais. Então, todo ano a gente tem um encontro presencial e esse ano vai ser em agosto. E hoje eu tenho um professor para conversar com a gente, Diogo Abacaxi, que está aqui com a gente. Vamos ver se ele aparece. O Diogo, se estiver aqui, pode chamar aqui para participar também, que vai ficar mais fácil de participar. Às vezes acontece isso. A gente chama e o Instagram divide a tela em dois, aí fica uma parte escura, ou às vezes não aparece o áudio. Aqui, ver. Vamos ver. Aqui, transmitir direto. Aí, aceitar. Transmitir. Vamos ver se deu certo agora. Lá, aceitar. Vamos ver. Diogo, dá uma olhada, vê se deu certo. Aqui, aceitar. E a gente fica aqui esperando dar certo. A gente já fez um teste, funcionou. Vamos ver se vai funcionar dessa vez. Bom, de novo. Coisas da internet. Muito legal ver vários alunos do curso Educando pela Brincadeira, presente. Aí, Diogo! Calma aí. Olá, tudo bem? Tudo bom, Diogo? Muito obrigado, Diogo Abacaxi, aqui presente Que com a legal. gente.
Obrigado por estar aqui. E antes de começar, você consegue me ver agora ou não? Eu estou escuro. Não, eu não estou te vendo, mas eu estou te ouvindo muito bem, Estevam. Ótimo. Então, bom, aqui eu tenho certeza que todo mundo consegue ver os dois. Existem esses Beleza. mistérios da tecnologia que a gente não sabe por que que acontece isso, mas o mais importante é que você está aqui porque vai ter muitas ideias legais. Eu vi que você tem aí um desenho super legal atrás de você, uma pintura. E eu queria que você começasse se apresentando, Diogo. Tem muita gente que não te conhece. Queria que você falasse de onde é que você está falando, com o que que você trabalha. Bom, boa noite, né? Primeiro, Estevam. Meu nome é professor Diogo, né? Só que o pessoal me conhece como professor Diogo Abacaxi, né? Eu moro em Cotia, mas eu trabalho em Itapevi, né? Eu trabalho ali na escola ETI Tarsila do Amaral, né? Que é uma escola de tempo integral. Mas eu, na verdade, venho de Campos do Jordão. Eu sou nascido em Campos do Jordão. E quando eu comecei a trabalhar como professor, me mudei para Cotia e comecei a trabalhar em Itapevi, né? E aí em Itapevi foi que eu comecei a ficar conhecido como professor Diogo Abacaxi. Aqui para rimar. Diogo Abacaxi É, de Itapevi. Que legal. E exato. o Diogo, e por que que você entrou nesse universo da educação? Você está numa escola de tempo integral e o que Sim, que você faz nessa escola? O que que te tocou nesse universo da educação para você se dedicar o seu tempo, né? As suas sim. ideias mirabolantes com as crianças? Então, Estevão, bom, primeiramente eu acho que a minha vida já é uma vida de arte, né? Eu sempre gostei Ah, muito de arte, trabalhei como artesão durante muito tempo, né? Brinco de malabares, então eu sempre gostei, tive ativo assim na arte, né? Agora, a parte de trabalhar na educação, na verdade, surgiu assim quando meu filho estava para nascer e eu precisava trabalhar e arrumar um emprego fixo. E aí eu consegui um trabalho de monitor. Comecei a trabalhar na educação em Campos do Jordão. E aí lá eu trabalhei na PAI, trabalhei em escola também de tempo integral, né? Alguns projetos. E dentro desses projetos assim eu desenvolvi um trabalho, ensinava a criançada a fazer pulseirinha, artesanato com arame. Então sempre estava ali mostrando alguma coisa pro pessoal, né? E aí, de repente, uma coordenadora falou: por que que você não dá aula de arte? E aí eles me ajudaram também a encontrar esse caminho. Eu gostei da ideia, acho que eu me dou muito bem assim já com as crianças, né? E aí acabou rolando, aí eu conheci a minha esposa de Cotia, né? aham, E a gente resolveu voltar para Cotia. E aí eu fiz um concurso em Itapevi, estou em Itapevi desde 2016, né? que E legal. desenvolvendo esse trabalho. E aí aqui em Itapevi a gente acabou ficando, eu acabei ficando conhecido como professor Diogo Abacaxi, porque eu me vestia de palhaço na época e eu tinha aquelas tranças dread, né? Então eu Ah, amarrava aqui em cima. E aí era o palhaço abacaxi, professor abacaxi, e acabou ficando essa nomenclatura aí. que demais. Pô, que legal que você veio através da arte conectar com a educação. E Sim, qual que é a idade das crianças que você trabalha? O que que você vê que as crianças precisam hoje no seu contato com as crianças? O que que você fala, nossa, não funcionava, começou a funcionar com essa linguagem? O que que você acha que fez a diferença na sala de aula ou nos corredores da escola ou então no ambiente escolar como um todo? sim. Bom, acho que na educação, assim, eu comecei assim a aprender bastante coisa de música, né? Sempre gostei de percussão, e tal, né? E tocava violão. E aí eu comecei eu sempre acompanhei assim, né? Você, Estevão. E eu sempre acompanhava um canal onde você ensinava a tocar o ukulele, né? Então eu peguei um ukulele, e comecei a aprender também, né? E aí eu acho que o que eu descobri mesmo assim, eu trabalho com crianças do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, né? E o que eu acho que eu vejo muito nelas, porque eu tenho desde as crianças bem pequenas ali, até de 5, 6 anos,
o quinto ano ali já com 10 anos, então o que eu vejo que nos conecta a elas de verdade, eu acho que eu acredito que primeiramente é a atenção que a gente dá, né? Elas são muito carentes de atenção. Eu acho que quando você para poucos segundos para ouvir uma, você já conquista uma amizade ali, já parece que você é um amigo íntimo, né? E eu vejo que esses recursos assim musicais, eles transformam realmente o ambiente, né? E ajudam muito a gente a se conectar com as crianças, né? Então eu já vinha aprendendo várias coisas, assim, acompanhando o seu trabalho, né? E sempre apliquei. E no modelo de escola que eu trabalho, tem bastante espaço para isso, né? Porque a gente tem um momento de acolhimento no começo das aulas, tem momentos de harmonização, né? Então eu descobri umas músicas bem calmas e tranquilas que dá para a gente trabalhar com eles naqueles momentos que eles já estão agitados, que precisam Aham. se acalmar, né? E aí eu vi essa oportunidade desse curso, né, do plano de aula. Ah, Eu sempre quis fazer um curso com o Estevão, e aí eu estava é. buscando mais recursos, né, para as aulas. E aí eu falei, não, vou fazer. Aí eu sempre imaginei, não, mas eu conheço bastante coisa do Estevão já, assim, né? Será que compensa eu ir fazer esse curso? E aí foi muito legal quando eu entrei, porque eu vi que abriu um universo gigantesco, né? A gente conhece bastante você, Estevão, mas você realmente surpreende cada vez mais, né? Com a quantidade de estratégias e mecanismos que você vai ensinando para a gente e que a gente vê que funciona, né, na prática. Eu trabalho com muitas crianças, né, Estevão? Então é sempre bom a gente ter muitos recursos assim para poder trazê-los, né, para nossa atenção, né, conseguir dialogar assim com eles. E num grupo grande, eu acho que a gente sempre precisa de estratégias para isso, né, Estevão? Acho que é Demais. isso. Diogo, olha só, olha o que que o Diogo está falando que é muito importante. Primeiro, o Diogo falou do artesanato que ele fazia, depois ele falou de malabares, depois falou do palhaço, né, que se fantasiava. Então, tem uma parte teatral também, do clown, do palhaço, e tem também a parte musical. O ukulele, para quem não conhece, é um instrumento que eu acho que todo professor deveria ter, porque é fácil, primeiro, qualquer um consegue aprender de uma maneira muito fácil e encanta as crianças. Ou seja, olha a quantidade de ferramenta que o Diogo tem para conectar com as crianças do primeiro ao quinto, né? De 5 anos a 10 anos, 11 anos de idade. Ou seja, mas a escola inteira como eu falo, é atraída por essas artes integradas. Então, o Diogo tem muitas ferramentas e eu achei muito legal, Diogo, quando você falou que tem muita coisa na internet. Eu coloco muita coisa na internet aberta para todo mundo. Outros professores têm muita coisa. E sabe o que acontece com vários alunos que eu encontro no plano de aula, no Educando pela Brincadeira? A gente fica perdido também, né? Porque às vezes a gente vê tanta coisa e fala, mas o que que realmente funciona? Qual que é a ordem? Qual que é a sequência, a sistematização? Você falou a estratégia. Eu acho muito legal essa palavra, porque às vezes a gente tem muita carta na manga, a gente tem muito talento, mas não sabe como começar, dar o primeiro passo. Ou então como fazer um projeto novo com tudo aquilo que a gente tem para construir algo que fique para sempre na memória das crianças. Eu achei Sim. super legal isso que você falou, porque a gente tem os nossos encontros, a gente conversa com outros professores que estão no curso também, né, do plano de aula, e a gente vê que cada um tem o seu talento. Um conta história, o outro veste de abacaxi e canta, faz malabares e está com criança. A outra alfabetiza as crianças, mas cada um do seu jeito vai construindo as estratégias. O Diogo falou aqui do acolhimento. Como é que a gente acolhe as crianças? Como é que a gente prepara nesse acolhimento para a atividade que a gente vai fazer depois? A harmonização, como é que a gente consegue concentrar as crianças? Sem a concentração para ativar a memória, a gente não constrói nada. Então, a gente tem que trabalhar tudo isso. Então, essas estratégias são muito importantes. E uma dúvida que eu tenho, Diogo, quando você viu que tinha um curso do plano de aula, você já fez algum curso online antes? O que que realmente falou assim, tem muita coisa do Estevão, eu já conheço tudo, eu botei um monte de música de ukulele, um monte de brincadeiras também. O que que realmente falou assim, não, vale a pena investir na minha formação e fazer um curso online?
É, então, Estevão, na verdade, eu sempre tive uma vontade de fazer um curso, né, com Uhum. você. E às vezes é o valor assim, a gente professor sabe como que é a vida, né? Então, Ah, nem sei, eu não conseguia, tal, não conciliava. E aí o plano de aula era um curso assim que tinha um valor um pouco mais acessível, né? E aí eu falei, não, eu acho que agora é a minha chance, né, de conseguir realmente fazer e tal. E o que eu achei mais legal, assim, do curso em si, é porque eu imaginava algumas aulas e tal, mas abre um leque de possibilidades com o material também, né, que a gente tem, os recursos didáticos, assim, um exemplo é, no material didático tinha aquele livrinho para criação de quadrinhas com as crianças, né? Eu acho é que eu muito comentei legal. com você que ele ajudou muito, assim, quando a gente estava criando rimas, eu estava trabalhando com rap, e até os estudantes do quarto, quinto ano tinham muita dificuldade para rimar, né, e tal, entender qual palavra que tinha que rimar com qual palavra e É, como que elas rimavam, né? E aí dentro é aquilo, né? A gente escuta as músicas é uma coisa, mas a outra coisa é quando a gente conversa com você e entende o porquê de cada coisa e as estratégias que estão dentro de cada canção, né? Porque elas têm várias formas de você aplicar, né? Então, eu acho que ela é muito versátil. Eu acabei usando como um exemplo, né, para a criação de quadrinhas, e a gente fez umas batalhas de rimas lá, foi ah, muito legal. É, bom. rimas para salvar o planeta, então eles, nossa, falavam sobre muitos assuntos. E aí o interessante é isso. Às vezes a gente não tem a forma, né, o formato. E eu acho que esses encontros, né, que a gente faz, eles ajudam muito nisso, né? A gente entender melhor como que a gente aplica essas canções e traz essa estratégia dentro da canção, não é? Porque cada canção tem muito ensinamento, né? Isso que é legal. Ah, que demais. E uma dúvida, Diogo. Qual das atividades que mais funcionou para você? Depois que você entrou no curso, você falou aí das quadrinhas, né? Que é uma estrutura de rima que tem no nosso cancioneiro infantil. E aí a gente tem uma música que a gente constrói um livro para as crianças e você automaticamente adaptou para o rap, que conecta com as crianças maiores, né? O rap já é mais jovem e aí você automaticamente tem que adaptar porque é a linguagem já da criança maior. Tem outra atividade que você fala assim, nossa, essa daqui salvou minha vida, ou essa daqui foi muito boa. Tem, Estevão. Ah, foi engraçado até você comentar, porque eu acho que eu falei também da atividade da fumaça, né? A Ah, fumaça é uma brincadeira muito legal, né? Que eles fazem um trenzinho e tal, né? E as crianças saem né? Vão caminhando conforme a canção e tal, né? E a gente tem essa questão, porque eu trabalho com turmas grandes, né, Estevão? Então, você andar com grandes, mais de fala o 30 número. estudantes, né, as crianças, né? Então, corre para lá, corre para cá, sempre dá uma ocorrência, sempre acontece alguma coisa. E aí, principalmente nos recreios, né, a gente tem o recreio de possibilidade que a gente acompanha, né? Então, nesses recreios eu tinha muitas ocorrências, então, de trombada aí, um bate no outro e machuca e tal, né? E Ah, aí o que eu usei a fumaça, a gente começou a fazer um trenzinho. Eu sempre levo uns bambolês pro recreio, né? Então as crianças foi incrível. Cada uma pegava um bambolê e com o seu bambolê ela engatava na criança da frente e formaram um ah, trenzinho de bambolê. E aquilo foi o máximo. Então aquele pessoal que estava no trenzinho eu não precisava me preocupar, eles iam tranquilamente, né? Eu tenho uma caixa de som dessas portátil, então às vezes eu deixo até o som ligado e eles vão atrás, né? E assim, ajuda muito porque não é uma coisa que eu preciso ficar forçando, porque a gente se desgasta, né? Aí fala alto, não sei o quê. E aí isso aí ajuda muito, né? É uma questão assim, você não tem que controlar nada, eles vão porque eles gostam, e porque a brincadeira tá gostosa, porque tá legal, né? Não é fila, não, não é, é outra coisa, é uma brincadeira, né? Fica muito divertido para eles. que demais. Você é o encantador das crianças com a sua flauta mágica, mas aí você está com o seu trenzinho. E isso Sim, interessante, né? Que você falou que a gente, todo mundo que é professor, o melhor do professor do mundo também se desgasta, porque a gente fica exigindo a atenção da criança. E o que, é que o Diogo está verdade. falando aqui é que ele conseguiu a estratégia de conquistar a atenção da criança.
Ah, quer fazer barulho? Tá, mas a gente pode fazer barulho cantando uma música, a gente quer se movimentar, mas em vez de trombar no pátio da escola, no recreio, a gente pode fazer um Isso. trenzinho. Você utiliza a energia da criança, a vontade da criança de brincar, estruturando um movimento para chegar no lugar, para brincar. E o Diogo falou uma coisa muito legal e que é um trabalho que eu acho muito interessante para todas as escolas, que é oferecer novas ideias brincantes no recreio. Porque às vezes a gente tem uma bola e brinca de bola, e acabou, e não tem mais nada para fazer. Ou É então verdade. as crianças esqueceram como brinca, porque a rua já não é um lugar mais seguro para a gente se encontrar e brincar. Algumas cidades, sim, mas bem poucas no Brasil. Então tem alguém como o Diogo, né, que está aí falando, fazendo várias atividades, brincadeiras, tem um repertório de música, de artesanato, circense, muitas ideias que favorece no repertório da criança que vai trabalhar a parte cognitiva, a parte motora, toda a educação emocional também, né? E eu acho que isso é importante para a criança começar a ter repertório de como trabalhar em grupos, ajudam, ou é no trenzinho, uma canção em roda que tem as quadrinhas, mas ajuda a criança a interagir em grupo. Você, depois que começou a fazer as atividades na escola, você já ouviu algum comentário de uma criança, de um professor ou de algum familiar? Olha, assim, eu sempre recebo, né, muitos comentários e é legal, assim, porque a gente, como que eu posso dizer? São coisas que a gente não percebe no dia a dia, né? A comunicação é assim, a gente comunica de um jeito, mas não sabe como que eles recebem o que a gente comunica, né? Uhum. Então já foram inúmeras coisas assim que aconteceram em casos de relacionar, né? Uma canção, um momento. Eu tenho uma eletiva chamada Canções da Natureza, né? Então eu estou começando agora a trazer algumas composições minhas, né? E a Ah, que gente legal. brinca com colher, né? Eu tenho um livro seu que é o Colherim, né? E apresentei uma canção com colher já para eles, né? Aquela, como que é? Uma colher na minha Uma mão. colher na minha mão se transforma em avião. E aí eu tenho uma outra canção agora que é o Olha o Bem Te Vi, é uma música minha. E Ah, que legal. a gente foi ensaiar logo depois de fazer essa brincadeira e eles falaram, por que que a gente não toca com colher também? E aí eles começaram a fazer a mesma brincadeira. Uma parte eles faziam a percussão, outra parte eles, né, faziam alguma coisa assim. E o mais legal é os pais, como eles falam que eles ficam em casa, né, depois, porque aí o pai vem e fala: Olha, é incrível, porque duas colherinhas e eles desligam-se do mundo e se ligam, se conectam com a música, né? Param para ouvir uma música, param para praticar um ritmo e batem de um lado, bate do outro e pratica. E os pais trazem isso para a gente com uma coisa assim, fala: Nossa, era uma colher e estava lá o tempo inteiro, né? Mas acho que é a mágica, né? Que vira uma chavinha e aquilo se transforma, né? Então, acho que essas experiências, né, Estevão, são experiências assim que aparecem muito pra gente. E eu gosto de lembrar também de uma canção que eu trabalhava que era do grupo Tri, né? Que era o Soco Soco Bate Bate, Soco Soco Vira É. Vira, né? E Chocolate, aí chocolate, isso, chocolate, aí eu tô com chocolate, chocolate e chocolate. aí a gente começava a criar com várias palavras, né? Então eles iam trazendo várias palavras e tal, né? E aí uma criança foi para casa um dia e aí ela voltou falando que tinha feito uma história com a mãe, com o pai em casa, né? E aí Hum, eles escreveram uma história e durante a história apareciam as palavras, né? Que tinham as quatro sílabas que combinavam, né? Com a música do com a música. chocolate. E aí, toda vez que eles estavam contando a história, aparecia a palavra, eles faziam a brincadeira, né? Então, aí eles Olha, trouxeram essa ideia e a gente acabou fazendo na aula, né? Aí todo mundo, sei lá, vamos dividir em grupo, aí fizemos vários grupos, e aí cada grupo escrevia a sua história, e no meio da história todo mundo parava e fazia, né, o chocolate. Era muito divertido, assim. E uma história nossa, que veio de casa, né? Porque a brincadeira foi e voltou diferente, né? foi Muito e legal. voltou.
olha só, calma aí. Gente, todo mundo escreve isso, porque isso é muito, é uma ideia preciosa que eu acho, Diogo, que você está falando é exatamente o ponto aonde os professores devem chegar, que é a aula sair da sala de aula e ir para a sala da casa do aluno. E isso é essencial, porque quando o aluno leva algo que aprendeu na escola para casa, é sinal que funcionou, é que sinal que ficou na memória, ficou no coração da criança. E depois o segundo passo, conectou com a família. Ela ficou lá, ensinou os pais. Imagina a criança que tem um irmão menor e aquela criança pequena já está trabalhando com divisão silábica, jogo de motricidade, o contato em grupo, afinação com a música, entende o jogo de palavra para começar a ler, a escrever. E então a, a aula saiu da sala e foi para a sala de casa, conectou a família. E o terceiro, que é essencial, você multiplicou essa atividade, você recriou, adaptou com a criança, ou seja, a criança inventou uma história, ela levou, criou outras coisas, trouxe para casa, ensinou para todo mundo. Ou seja, aquela atividade nunca vai ser esquecida para ela, porque foi uma atividade que ela ensinou para todo mundo na escola. E isso ela vai lembrar para sempre. Lembra aquilo que eu ensinei? Ela sentiu valorizada, ela sentiu que é importante, foi divertido, é, talvez até deu mais, como é que fala? Inspirou, inspiração para os seus amigos para poder recriar também. E quando você Sim. recria, você entra no outro grau de entendimento da brincadeira. Não é só chocolate, pode ser bici, biciclé, clé, bici, bici, tá, tá, biciclé, bici, tá, borbo, borbolê, lê, borbo, borbotá, tá, borbolê, borbotá, Nossa, borbolê, era o tá. máximo, Estevão, porque tudo que acontecia que tinha 4 sílabas virava depois, virou uma brincadeira, assim, sabe? Que ficou. Claro. Aí chegava a diretora, diretora! Não era muito, era engraçado demais, sabe? Era uma Já coisa sabe divisão estava na silábica, né? mente. E eu acho legal, assim, porque aí você pega aqueles estudantes que você põe lá, divisão silábica, exercício, 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 e eles não vão, né? Aí eles são terríveis, tal, estão ali agitados. Aí você põe uma brincadeira dessa, eles estão lá, essa aqui dá, professor. Aí fala, banana dá, professor. Aí eles vêm e eles estão com aquela vontade que eles acabam conseguindo, né? Acho isso muito legal, é muito Muito. divertido. Porque a brincadeira, o que que é a brincadeira, que é essa linguagem da criança compreender o mundo fora dela? É um desafio. A criança está sempre querendo ser desafiada e superar limites, né, do que ela pode fazer, conseguir obstáculos. E quando você faz uma atividade dela e repete, cada vez que repete e faz pequenas adaptações, o movimento é igual, a melodia é igual, mas a palavra é diferente. A cabeça começa a fazer novas conexões. Ela começa a levar esse entendimento da Exato. brincadeira para outras áreas do saber. Então, você fez aqui uma atividade com uma palavra, com chocolate, mas você criou uma história, você fez um projeto multidisciplinar, interdisciplinar, conectando história, música, dança, brincadeiras, pode ir para alimentos, né? Comidas que têm quatro Sim. sílabas, não só o chocolate, e aí você não para mais. Então, muito bom, Diogo. É, aí Esse teve um projeto. grupo que fez isso. Eles foram para a feira. Então, todas as palavras tinham coisas da feira, né? Então, era engraçado demais as histórias que surgiam, né? E eu acho que, assim, o que que é mais legal que eu vejo nisso é porque eles estão aprendendo, mas eles não se ligam que estão aprendendo, e isso é que faz com que eles fiquem com mais vontade de aprender. Eu fico impressionado. Parece que você está enganando, mas eles sabem, né, no final das contas, né? Eu acho que é isso. Diogo, eu tive um aluno que eu ia fazer a brincadeira com ele, aí estava tudo divertido, no meio da brincadeira ele parava e falava assim, mas, professor, você está querendo me ensinar uma coisa? Eu falei, não, É, não, eu estou querendo brincar. Aí ele fala, ah, bom, porque senão eu paro, hein? Aí eu falei, mas porque é é legal, isso, né? porque Exato. E eu acho você que está isso é o ensinamento, né, Estevão? Eu acho que quanto mais talvez a gente queira ensinar, né?
eles parece que às vezes fecha um pouco mesmo, né? Porque a escola é tanta informação, né? É. É uma das coisas que você falou assim de essencial para conectar com as crianças é parar e ouvir, né? Parar e ouvir. Eu ando pela escola, às vezes, eu chego atrasado na outra sala, né? Tem gente que não entende, mas porque cada um que me para, ô, abacaxi, aí eu já paro, dou um abraço e pergunto como que tá. Eu ando com uma corujinha na mão também, um fantoche. Então a corujinha, todo mundo quer conversar com ela. Quando eles vão entrar na sala de aula, eles contam para a corujinha, né, como que eles estão se Ó, sentindo e tal. Umas coisas que eu muito crio bom. porque para mim é um pouco diferente que eu tenho que ir para salas e tal, né? Uhum. Eu não tenho a minha sala, né? Mas que a gente vai criando, né? Essas estratégias aí. Claro, que bonito. E aqui, Diogo, uma pergunta. Qual que foi a sua maior dificuldade no início e que você conseguiu transformar essa dificuldade e que agora você olhando para trás falava, nossa senhora, consegui superar isso que foi a coisa mais difícil que eu encontrei na escola. Bom, Estevão, eu venho de uma educação assim, né, de família. Eu tinha um padrasto que era o italiano, ele gritava muito, falava muito alto, né, Estevão? E eu tenho até hoje, em alguns momentos, né, acontece. Só que uma vez eu conheci um professor da USP chamado Marcos Guerra. E ele falava sobre uma pedagogia que era a pedagogia do palhaço. Mas não era uma pedagogia para ensinar palhaçaria. Era Uhum, uma pedagogia que falava do professor criar um personagem e vestir esse personagem para dar aula, né? uhum, Acabou acontecendo comigo depois que eu conheci ele de criar o abacaxi, e aí isso que aí, ótimo. né, me deu muita força nesse pensamento. E aí Uhum, o que que ele falava de pegar essas maiores dificuldades que você tem, que é aquela, no meu caso era quando eu falo alto. Eu acredito que a minha voz eu tenho hoje sempre um mecanismo de transformar, quando eu tenho que me exaltar em algo engraçado, logo depois fazer uma piada para eu tentar aliviar aquele momento, porque eu é. acho que eu, como professor, a minha maior dificuldade era essa, porque eu chegava em casa arrasado depois de um dia De ter gritar o dia que ter inteiro. gritado com as crianças, entendeu? É. Então era muito difícil. E aí o Marcos Guerra ele falava disso, de pegar aquele seu pior defeito e transformar numa coisa engraçada, né? Então quando eu tinha isso, eu comecei a tentar fazer isso de sempre, apesar de ter esses momentos que a gente às vezes acaba tendo, mas de conseguir depois aliviar aquilo, dar a volta por cima. E isso alivia bastante. Mas aí, dentro desse curso do plano de aula, eu tenho visto essa questão das rotinas, né? É. E aí é uma coisa que vem trazer uma outra visão, né? Que quando você cria a rotina, que é uma coisa que eu ainda estou tentando criar, porque a minha vida de professor que vai de sala em sala, ela é muito Uhum, difícil, né? É muito uhum. diferente cada sala que eu entro, mas essa coisa de criar as rotinas é assim, uma coisa que eu acredito que quando você consegue fazer esse vínculo com as crianças, você, assim, já não tem mais que gritar, né? Aí as coisas acontecem naturalmente, vocês estão conectados, então, quando a própria criança sai ali daquela rotina, ela percebe, ou quando você não faz a rotina, ela te lembra, né? Não, e aquela música, né? Antes de ir embora, você já vai embora assim, sabe? Ela Ou sente aquela. falta. E hoje a gente vai falar com a corujinha, ou alguma coisa assim, então. Eu acho que essas rotinas são uma coisa importante para qualquer professor, né? Que demais. Eu acredito assim que os professores que conseguem instituir uma rotina saudável assim de relacionamento com seus estudantes, realmente é uma coisa incrível, né? Eu acredito que Que é o demais. que faz toda a diferença, né? Vamos parar de gritar mesmo, né? Eu não vou precisar É. mais disfarçar depois, né? Olha só, é muito legal o que você falou. Obrigado por entrar nesse assunto do volume. Às vezes a gente não tem como, a gente acaba gritando. Depois de falar, ai meu Deus, a gente entende que quanto mais você grita, as crianças vão gritar mais alto que você. Se você subir o volume, você vai nivelando tudo para cima. Mas se você abaixa, canta uma música, as crianças começam a ficar curiosas. Talvez ela não queira nem escutar, mas a curiosidade é tanta que ela presta mais atenção.
tem um segredo para te contar. Automaticamente todo mundo, "Shh, calma, tem segredo", quer saber a curiosidade, né? Quer entender que segredo é esse. E é legal o que o Diogo falou, porque uma coisa é entender qual que é o nosso maior desafio. Então, reconhecer, isso é primeiro. Depois, saber algumas estratégias para ou antes de gritar, ou logo depois para tentar dar a volta por cima, porque você vai entendendo como é que você funciona, e aí você chega de num nível sim, de voz que você gosta de falar, as crianças entendem o seu jeito, e não precisa gritar mais, se você tem essas rotinas, essas relações com as crianças, a criança entende como falar com você também. Isso é muito bonito, né? Então, o Diogo está sempre falando das relações, né? A criança está carente de atenção e ele está falando da escuta, como é importante a gente escutar e ter essa confiança que às vezes não tem em casa, que às vezes não tem na sala de aula, que às vezes não tem no corredor, no pátio da escola, né? No recreio, e tem um professor que está dedicado a isso. E, Diogo, mais uma pergunta que eu tenho dúvida. Você falou da sim. família, das atividades que foram para casa, retornaram, ideia da história conectada com a música. Você tem também algum comentário de algum professor que está do seu lado na escola, que ficou curioso dessas atividades que você faz? Sim, sim, todo mundo na verdade fica curioso, né? Porque assim, sempre surge uma coisa diferente aqui, outra coisa diferente, então sempre eles perguntam, né? E conectam, né? E é engraçado, porque a nossa escola, apesar de grande, ter muita gente, a gente às vezes lança uma ideia que as crianças pegam, que elas gostam, e ela se espalha, né? Ela simplesmente vai para toda a escola. Isso tem a música do o Vira Virou, né? Que o vira uma caneca, uma chaleira. Essa aí, a gente no começo do ano, né? Alguém lembrou dessa música no encontro lá de formação dos professores. E eu, às vezes, pego uns estudantes para a gente tocar junto lá, uma percussão, uns violões, e umas meninas cantam. A gente fez uma banda, porque a escola que eu trabalho Ah, tem o nome também de Escola do Futuro. Então a uhum. gente fez a Banda do Futuro lá. E a gente tocou essa música. Meu, ela virou uma onda, assim, que quando ela toca, todo mundo dança lá na escola, todo mundo conhece, né? Então Demais. são coisas que é impossível não se espalhar, né? Numa outra escola também que eu quero bem-vindo, CEMEB Bem-vindo, aqui em Itapevi que eu trabalhei, eu apresentei a da colherzinha, Ah, né? É uma colher na minha mão. É o é, baile trelelê, o né? baile Isso. trelelé. E a gente tocou. Meu, foi incrível. Eles falaram, nossa, de onde você tirou isso, Diogo? Como que você fez isso? Porque era muita criança junto, tocando a colherzinha, né? E eles Eu sei. ficam, assim, impressionados, né? Porque eu não preciso falar nada, eles já estão ensaiados, eu toco a música, todo mundo canta, então é assim, é natural, né? Não é uma coisa que precisa dar ordem, que precisa forçar, né? É incrível como um grupo grande de crianças para fazer uma coisa e se concentra, né? Acho que é isso. Ah, Realmente que todo mundo demais. fica interessado. Muito legal. Olha só que bonito, né? Quando o Diogo fala uma coisa boa se espalha fácil e com idades diferentes. Então, essa é uma Sim, linguagem. Quando você utiliza a brincadeira como ferramenta de ensino, você entrou na linguagem da criança. Você, como professor, você tem um objetivo, você sabe o que quer ensinar, mas o caminho, né, pode ser esse processo facilitador da brincadeira. Ele vai facilitar o entendimento da criança. E o Diogo falou, às vezes você não precisa explicar muito, você faz porque você tem uma linguagem corporal, você traz a música que conecta, tem a atenção da criança, você não pede atenção, você conquista, tem um movimento, a música repete. Na primeira vez, a criança que está com dúvida, na segunda já entendeu porque ela está cantando, está dançando, fazendo os movimentos e conecta toda a escola, né? E os professores ficam, mas o que é isso, né? Que mágica é essa que não precisa falar tanto explicação, blablação, né? Você põe o corpo para falar, a atividade, com essas artes integradas, que a criança quer se movimentar, a criança quer cantar, e as coisas boas espalham. E, ô Diogo, eu queria te agradecer imensamente, e eu lembrei muito, conversando com você, de uma frase que fala que
a melhor brincadeira do mundo é a companhia. Então, quando você fala dessa atenção, o que que a criança que está sentindo falta de atenção, ela quer alguém para conversar, para falar realmente, e às vezes está difícil, né? E você trouxe em todas as suas falas essa escuta atenta para a criança, para saber o que ela precisa. E muito obrigado, Diego. Ai, obrigado você, Estevão. Não vejo a hora do encontro presencial, né? Vou continuar. Eu estou ainda saboreando o curso, porque é muita coisa, então eu estou vendo um pouco assim, né, de cada vez. Mas eu estou adorando, realmente, eu quero fazer mais e mais. Tá sempre participando aí, porque enriquece a gente e, assim, né, é um mundo sem fim, né? Quanto mais eu te estudo, mais eu vejo que tem coisas, né? Eu queria falar também que eu sou um fã do trabalho do seu pai. Já vi Ah, algumas lives dele também, e os livros, né, que vocês fazem juntos, enfim, é um mundo muito rico, recomendo demais e quero me aprofundar mais e mais, viu? Não vejo a hora desse encontro aí. Quero ver se consigo levar meu filho aí para te conhecer também e tudo mais, tá traz, bom? traz. Não, foi um prazer. Não, a gente vai ter muitas aulas ainda online, o encontro presencial, e a plataforma está aí para a gente se encontrar sempre também, né? Com os nossos encontros virtuais e é muito legal isso, né? Então, eu tento trazer também essa escuta ativa com os meus alunos virtuais, não é só o vídeo, mas falar assim, pô, qual que é a sua dificuldade? A gente conversa, encontra outros professores, né, tão legais por todo o Brasil, que traz ideias mirabolantes para a gente se aprofundar. E muito obrigado, Diogo. Muitas ideias mirabolantes para a Obrigado, gente eu. Fico muito inspirar. feliz aí, Estevão. Era um sonho meu te conhecer e estar participando dessa live, então nem se fala assim. Gratidão É, demais, viu? Muito bom. maravilha. A gente se vê em breve no encontro presencial, Diogo. Beijão na família. Valeu, tchau, gente. Obrigado, viu? Valeu. Tchau. Aqui. Aqui. Aí. Aqui. Que demais. Maravilha, gente. Muito obrigado por estar aqui. A gente aprendeu muito com o Diogo. São ideias incríveis, né? Que ele traz a brincadeira, que sai da sala de aula, vai para a sala da casa da criança. Coisas simples que se transformam nesse jogo simbólico da colher, que vira muitas coisas. O corpo que vira vogais, que vira caneca, objetos. Conquista a família. A família, nossa, como uma coisa tão simples pode conectar tanto com a criança. E a criança faz um projeto, cria uma história, ensina para os amigos e contagia a escola inteira, diversas idades. Os professores querem saber que magia é essa que o Diogo tem de cantar, tocar e fazer uma atividade com tantas crianças. Às vezes a gente tem dificuldade com 4 crianças e você vê o Diogo fazer uma atividade com muitas crianças e dando certo, porque traz essas ideias mirabolantes de utilizar a brincadeira como uma ferramenta de ensino. E tem um curso plano de aula aberto, tem também o Educando pela Brincadeira, vai abrir as inscrições dia 12 de maio. Janeiro, fevereiro, março, abril, e 12 de maio, isso mesmo, vai abrir, mas eu vou falar muito aqui se você quiser participar, porque a gente tem esse plano, a gente tem essa estratégia de multiplicar nosso repertório de atividades, conectando as artes integradas e também trazer a brincadeira como uma ferramenta de ensino para ser um processo facilitador para o entendimento de um conceito, de uma técnica, para auxiliar no trabalho em grupo, ter essa sensibilidade de trabalhar em grupo. Isso é muito importante para a criança sentir o prazer em aprender. E foi muito bom falar com vocês. E a gente se vê na próxima live amanhã. Um beijão! Na festa do monstro Lino, todo